Olá, hoje dando continuidade ao nosso assunto, vamos discutir sobre bioprocessos e algumas aplicações industriais, focando principalmente no que é um bioprocesso, onde a gente pode encontrar esse tipo de situação, se isso é comum, se as indústrias usam muito ou pouco e também como diferenciar isso de um processo químico simples, um processo químico comum que é mais habitual da gente ver ao longo do curso, viu até agora diversos tipos, mas vamos dar ênfase a esse tipo de processo que tem uma certa diferença de um processo químico pela questão do uso de outros componentes que não são necessariamente reagentes químicos. Uma definição rápida é que um bioprocesso é uma aplicação industrial de reações ou vias biológicas mediadas por células vivas inteiras de plantas, animais, enzimas ou micro-organismos no qual existe controle das condições para que ocorra a biotransformação de matérias-primas em produtos. Lembrando que um bioprocesso tanto pode ser um processo no qual são utilizados componentes biológicos como matéria-prima para fabricação ou obtenção, como também pode ser um processo no qual é feito o controle de agentes biológicos como micro-organismos por meio da ação física, química ou mecânica. Temos que limpeza e desinfecção de equipamentos de uma fábrica ou de um laboratório, por exemplo, podem surgir como aplicações assim de bioprocessos nos quais o foco seria eliminar componentes biológicos presentes. Então, pense o seguinte, um bioprocesso a gente vê situações que ele pode estar presente como uma biorremediação ou desintoxicação de resíduos ou efluentes, uma questão mais geral assim. Também é possível ver bioprocessos na produção de alimentos, bebidas e compostos industriais, né? Eles também aparecem aí como bioprocesso. Acredito que esses são mais simples de entender como bioprocesso, porque envolve diretamente componente biológico, pensando assim em alimentos, bebidas ou outro tipo de material próximo a isso, mais simples de entender como um bioprocesso. Dando um exemplo que a gente tem aqui de um tipo de bioprocesso bastante utilizado, tem a biorremediação, e como pode ser visto, a gente define assim como o processo de técnicas de tratamento na recuperação de áreas afetadas e contaminadas, que consiste em utilizar os micro-organismos vivos, como as bactérias, os fungos ou as leveduras para remediação, degradação ou redução dos poluentes orgânicos ou inorgânicos presentes no ambiente, que pode ser o solo, águas superficiais e subterrâneas, aterros ou também efluentes industriais, no caso de biorremediação para tratamento na indústria, tratamentos mais específicos. E o objetivo disso, como vocês podem ver, é que tem uma transformação em uma substância menos tóxica ou uma substância completamente não tóxica. O ideal seria que transformasse sempre em uma substância não tóxica, mas nem sempre isso é possível. E a gente tem assim, de uma maneira diferente de um processo industrial, por outro lado, assim, a biorremediação consiste em corrigir problemas existentes, seja da natureza, provenientes da indústria ou de qualquer lugar, usando micro-organismos, né, que são os componentes biológicos. Assim. Note que a diferença em relação ao apresentado anterior está no fato de que, nesse caso, é um componente biológico que executa a ação no sentido de promover um equilíbrio a um ambiente que tenha sido desequilibrado por algum outro fator. Outra coisa, posso dizer assim, é importante frisar que não necessariamente o biocomponente utilizado ele seja pertencente àquele meio naturalmente. Ele pode ser inserido como uma espécie de controle de pragas, vamos dizer assim, entre aspas, para restabelecer o equilíbrio do sistema
naquele ponto. Por que eu chamo atenção para isso? Não necessariamente é um micro-organismo, é um ser, é um componente biológico que existia ali, mas que ele pode ser inserido para controlar algo que também não existia e acabou sendo jogado naquele meio, como por exemplo efluentes industriais. Eles normalmente não existem ali, então precisa de algo para que consuma aqueles componentes e evite de gerar um desequilíbrio ambiental. Assim como tem aqui no texto, esse processo é capaz de regenerar o equilíbrio do ecossistema original, promovendo um tratamento adequado. Nem sempre isso vai ser observado na prática, porque esse tipo de processo é caro, é complicado e muitas vezes não está no interesse de quem produz ter esse tipo de tratamento de forma eficiente. Mas, claro, temos legislação ambiental que obriga que indústrias, no geral, indústrias e as cidades também tenham controle desse tipo de problema que é gerado. Mas, como falei antes, nem sempre isso aparece como a prioridade. Então, seria interessante analisar isso com mais detalhes para ver possibilidades para fazer esse tipo de tratamento de uma forma mais eficiente. Então, de uma forma bem geral, assim, eu posso dizer que a biorremediação é um processo bastante utilizado pelo fato de agir de forma a simular o comportamento natural de degradação de componentes orgânicos ou inorgânicos. A diferença, de fato, reside assim, na situação que eles não são, preste bem atenção nessa informação, não são, como já dito, de ocorrência natural. Eles são introduzidos de forma a contornar um problema que naturalmente não existiria, mas pela ação humana ou outros fatores passou a existir. Assim, a biorremediação pode ser entendida como um processo de tratamento que, devidamente controlado, mantendo todas as condições para ele, é o que melhor corrige as falhas e não gera os efeitos colaterais, digamos assim, ao meio. Porque muitas vezes temos tratamentos que resolvem um problema, mas acaba gerando outro por utilizar componentes químicos que geram outro tipo de resíduo. Então fica uma cascata assim de problemas que geralmente na biorremediação não aparece. Como vocês podem ver na ilustração, tem ali o componente mais perigoso, digamos assim, que vai ser nocivo ao meio. Quando adicionado um biorremédio, um componente que vai tratar ele ali, ele forma simplesmente água, sais minerais, biomassa e libera CO2, componentes comuns do meio que não vai gerar problemas. Assim, se todo trabalho, toda forma de remediação voltasse a isso, a formar água, uma determinada biomassa, sais minerais e gases não tóxicos, seria bastante tranquilo, pensando na questão ambiental. E aí temos o seguinte: os bioprocessos compreendem um conjunto de operações que incluem alguns itens, como, por exemplo, eu separei assim 5 que são principais, que geralmente tudo está em torno disso, ou são variações subtópicos desse. Tratamento da matéria-prima. Inicialmente, toda matéria-prima que a gente precisa utilizar no processo, ela tem que ser avaliada, tratada, separada para que não tenha nenhum componente extra, principalmente quando estamos falando de biomateriais, porque são bioprodutos, geralmente tem um ser vivo envolvido ali naquele meio e qualquer mudança nas condições pode gerar um problema no produto, na qualidade, na eficiência ou prejuízo até financeiro, dependendo do projeto, do processo, como for. Então, o tratamento da matéria-prima é o tópico principal, assim, é fundamental. Segundo, preparo dos meios de propagação e produção. Os reatores, tubulação, todos os equipamentos envolvidos têm que ser bem preparados, analisados criteriosamente antes de utilizar. Só frisando, não necessariamente porque é biológico precisa disso. Transformações químicas também precisam de todo esse cuidado. Porém, quando a gente fala de componentes biológicos, esse cuidado tem que ser um pouco mais aprofundado. É mais nesse sentido. Não é que esse tipo de indústria usa
e outros não usam. Todos usam, mas o biológico precisa de um quê a mais, precisa de um detalhamento a mais. Esterilização e transformação de substrato em produto. Tranquilo, o cuidado que se tem para gerar os produtos e a análise se aquele substrato, se todo o meio reacional está gerando os produtos que você pretende. Não necessariamente vai gerar os produtos que você quer. Se um processo não for bem controlado, você pode acabar formando mais de um componente que você não deseja e o que você quer realmente não funcionou, não foi gerado. Produção, separação e purificação de produtos. Essa também é uma etapa bastante importante porque não é só produzir, é produzir com qualidade. Pensando em um bioprocesso, um exemplo da produção de alimentos ou bebidas, não é simplesmente produzir, é você produzir e ter aquele material no final retirado do seu reator, do seu sistema como um todo, com uma qualidade boa. Ele tem que sair com todos os critérios de segurança, de controle de qualidade como um todo. E por último, porém não menos importante aqui, o tratamento dos efluentes gerados. Todas as etapas de um processo geram algum tipo de sobra, alguma sobra de material que vai ser descartado em algum momento. Pode ser que tenha reprocesso, o material volte para reator, misturadores, seja como for, mas em alguma etapa vão ser gerados efluentes e esses efluentes precisam ser tratados. Principalmente neste caso, quando a gente tem material biológico, que assim, material químico gera problema no meio, se for descartado de maneira inconsequente, digamos assim, mas os materiais biológicos, eles precisam de um cuidado a mais, que como são seres vivos, imagina micro-organismos que são descartados no meio sem um pré-tratamento, sem uma avaliação do que ele pode fazer naquele meio e ele encontrar condições favoráveis. Ele vai começar a se reproduzir naquele meio e acabar gerando um desequilíbrio. Então, note que em um meio reacional para uma produção industrial, essas 5 etapas, desde a matéria-prima até o tratamento dos efluentes, consistem em bioprocesso. Então, assim, são situações diferentes. Tratamento da matéria-prima. Você pega seu componente inicial, começa a fazer o trabalho, é um bioprocesso. É uma bioanálise, uma análise laboratorial, mas é um bioprocesso como um todo. Então, veja, 5 situações diferentes e a gente está falando da mesma coisa, bioprocesso. Note que quando se fala de bioprocesso é uma coisa bem mais ampla. Precisa pensar bioprocesso em que, aplicado a que, utilizando o que, desde o tratamento da matéria-prima até tratamento dos efluentes. São coisas totalmente diferentes. E também a análise dos produtos, do que é fabricado, digamos assim, do que é produzido nesse meio, são bioprocessos. E aí veja que definir bioprocesso é uma coisa mais ampla, não é tão simples, não pode ser direto, porque depende da situação, do meio, de como você está atuando naquele momento. Mas, então assim, o que diferencia de fato um processo químico de um bioprocesso? Vamos ver aqui, bem rápido, uma introdução básica assim, dessa diferença. Porém, acho que nem precisa ser dito, mas você deve buscar informações mais aprofundadas sobre essas principais diferenças, os equipamentos utilizados, como manter e utilizar reagentes químicos e as diferenças de armazenamento e utilização de componentes biológicos, como por exemplo leveduras, armazenamento e utilização de leveduras, de uma forma bem geral. Processo químico utiliza catalisadores químicos e ou termodinâmicos no processo. E um bioprocesso, a ação dos micro-organismos ou células animais ou vegetais e enzimas é quem fazem o processo andar. É uma diferença bem básica, assim, é bem enxuta, deixo bem claro, não é só isso que faz funcionar um processo em relação a um bioprocesso, um processo químico em relação a um bioprocesso. Mas esse é o primeiro
ponto, é o primeiro ponto de análise, assim, eu posso chamar também de ponto de partida para definir se é um processo químico ou se é um bioprocesso. De certa forma, a gente pode acabar generalizando assim, dizendo que um bioprocesso é um processo químico de qualquer forma. Sim, envolve transformações químicas, tem metabolismo, tem reações ocorrendo, então ele é um processo que a gente pode chamar de processo químico. Só que o que vai diferenciar o termo-chave aí é se quem está promovendo essa mudança química é um reagente químico, iniciado por um catalisador, uma reação química controlada, ou se é um material biológico. Por que isso é tão importante? Todos os sistemas para simulação, na indústria, laboratório, seja o que for, eles diferenciam se é um reator que utiliza componentes químicos de fato ou se usa biomaterial. Isso muda porque limpeza e tratamento de componentes que têm reagente químico é totalmente diferente de uma limpeza e esterilização quando você tem tratamento biológico. Então, são etapas mais à frente no processo que precisam ser definidas de acordo com o tipo de material. Pensando em termos práticos, seria assim: você diz qual é o material que utiliza para poder identificar qual é o melhor meio para fazer o processo como um todo. Aqui eu apresento um esquema de um bioprocesso que tem um micro-organismo. Vamos olhar, a gente vai analisar ponto a ponto, etapa a etapa, esse tipo de processo, mas veja o seguinte: o micro-organismo que foi selecionado para esse meio, uma etapa de laboratório, digamos assim, a preparação dele, uma etapa mais industrial. Aqui temos o processo de esterilização do ar, que seria um pré-tratamento do ar para ele ficar pronto. Um bioreator, que é onde concentra todos os componentes, é onde a reação vai ocorrer de fato, onde recebe as matérias-primas. A gente analisa cada ponto desse: células, separação, caldo, recuperação do produto e tratamento de efluentes. A gente analisa cada um desses de forma separada para entender como cada etapa dessa funciona, lembrando que cada um desses é um bioprocesso, mas todos juntos é o bioprocesso global. Vou até chamar assim como bioprocessos parciais e bioprocesso global. A junção de tudo isso é o que tem o produto, é o que gera os produtos que a gente consegue utilizar, consegue retirar para o meio. Mas claro, a gente analisa isso prontamente, detalhe por detalhe, porque cada etapa dessa é fundamental no processo como um todo. E aí, como tem marcado aqui, por exemplo, que um bioreator é um tipo de reator químico no qual estão presentes catalisadores de origem biotecnológica, sendo estes os principais desenvolvedores das reações. Lembra que anteriormente a gente falou que reações químicas são catalisadas, iniciadas por componentes químicos. Aqui, um bioreator, a gente já muda um pouco, que as reações são catalisadas ou iniciadas por meio do uso de um componente biológico. A diferença entre o reator químico e um bioreator pode ser entendida simplesmente como a presença ou não de catalisadores de origem biotecnológica. Por que tem esse ou não? Geralmente, quem inicia os processos biotecnológicos são os componentes biológicos presentes. Mas às vezes aparece combinado uma reação química que precede uma reação biológica. Então é comum também ter esse mix de formas de produção: química, biológica ou química e biológica combinadas. De maneira bem geral, bem sucinta, a questão é analisar que tipo de produto eu estou gerando. É um bioproduto ou é um produto químico comum?
com essa resposta dá para definir quais são as etapas iniciais, quais são as etapas de esterilização, de pré-tratamento, enfim, os cuidados que geralmente se tem num processo. E aí a gente entra numa outra parte que tem o seguinte, os substratos, acho que a principal questão da área de biotecnologia, assim, de uma produção biotecnológica, pensando em bioproduto e biomateriais, a formação deles em uma bioindústria, pensando assim. Uma grande variedade de matérias-primas, geralmente provenientes da agroindústria, são utilizadas como fontes de substratos e outros nutrientes. O que é o substrato? A gente tem que entender um pouco esse conceito, o que é um substrato no meio e o que ele vai representar no final. Como ele atua entre aspas, para formar o produto. De uma forma geral, as matérias-primas de bioconversões podem ser agrupadas em função da estrutura e da complexidade molecular dos substratos. Por que é tão importante? Porque a gente está falando tanto em substrato, trazendo um item assim só para isso. É algo tão importante assim, é fundamental. Chama a atenção para um detalhe. No custo da produção, a matéria-prima pode chegar até 70% das despesas totais. Repito, 70%. Então, imagine assim, se esse componente, a matéria-prima utilizada, corresponde a 70% das despesas, elas não podem simplesmente serem coletadas assim sem muito critério. E o substrato é um desses componentes que é caro e precisa ser observado com bastante cuidado. Então, nas indústrias acaba tendo um grande interesse pelo uso de resíduos agroindustriais. O que é importante assim, na utilização de resíduos é que você acaba resolvendo o problema de dois lados. Primeiro, resíduo agroindustrial já ia ser descartado. Então, um material que teria um baixo valor agregado está lá para ser jogado fora. Mas você pode aproveitar essa biomassa e utilizar em outras transformações. E é esse ponto, é isso que torna relevante assim, a análise do tipo de substrato que vai ser utilizado no processo como um todo. E aí nós podemos pensar o seguinte: falou de substrato, é algo caro e tal, a matéria-prima é tudo caro, beleza. Então, qual seria o melhor micro-organismo para um processo, dado que o custo dele é elevado e pode interferir de maneira global no processo produtivo? Bom, essa é uma pergunta bem complicada, e mais complicada ainda seria a resposta dela de um ponto de vista rápido. A resposta é depende entre aspas. São vários os fatores que precisamos observar antes de uma resposta definitiva ou mais aprofundada. Fatores como o metabolismo do micro-organismo geralmente é bastante importante, porém não é a única questão a ser observada. O tipo de nutriente que esse micro-organismo está projetado, por assim dizer, a consumir é algo bastante relevante. Inclusive, trabalhos recentes na literatura mostram a modificação genética de micro-organismos para determinados fins. É como se conseguíssemos controlar o que e como o micro-organismo deve trabalhar no seu processo metabólico. Isso é um grande avanço na ciência da biotecnologia e pode ser a chave para outros avanços na produção de alimentos no futuro. Pensando a demanda por alimentos como algo que tem aumentado bastante, essa questão de controlar micro-organismos para uma maior produção de alimentos é fundamental. Assim. Outro fator comumente encontrado é o padrão de crescimento celular, que também é algo que vem sendo assim, discutido para encontrar algumas maneiras de otimizar o crescimento, para ter de crescimento ou reprodução assim, dos micro-organismos, para ter uma coisa efetiva desses componentes, o crescimento deles se dê de forma efetiva,
cada micro-organismo consiga fazer seu crescimento de forma controlada, porém com alta produtividade. E além disso, como pode ver, condições experimentais como pH, temperatura e nutrientes, os nutrientes presentes, são exemplos bem clássicos de controle para um bioprocesso. Esse gráfico que aparece para você com o log do número de células bacterianas e o tempo de crescimento, fase 1, 2, 3 e 4, é um gráfico bem clássico, vai ser bastante visto, porque ele mostra exatamente como o micro-organismo se comporta, em que momento ele está, se ele está estável, se está crescendo, se já está num ponto de não ter nutrientes presentes, então ele já está numa fase de morte. A gente também vai analisar isso detalhadamente.